A história que vamos desenterrar das areias do tempo não é para os fracos de coração. É um mergulho nas profundezas da alma humana, um espelho sombrio que reflete as nossas próprias fraquezas e a eterna luta entre a luz e as trevas. Abandonem as expectativas de um conto edificante, pois aqui, a redenção se esconde nas sombras da traição, e a esperança se manifesta através do mais improvável dos personagens, Judas Iscariotes. Preparem-se para confrontar a narrativa convencional, para questionar os dogmas estabelecidos e para encarar a incômoda verdade de que, em cada um de nós, reside o potencial tanto para a santidade quanto para a perfídia. Esta não é uma geografia, nem uma demonização simplista. É um retrato cru e visceral de um homem em conflito, um instrumento nas mãos do destino, um enigma indecifrável que ecoa através dos séculos. Estamos na Judéia do primeiro século, uma terra oprimida pelo jugo romano, fervilhando com expectativas messiânicas e mergulhado em fervor religioso. O ar está carregado de tensão, de esperança e de medo. Os fariseus e saduceus, com seus dogmas inflexíveis e sede de poder, controlam o templo e a vida religiosa do povo. A pobreza e a injustiça são rampantes, e a esperança de libertação paira como uma miragem no deserto. Nesse cenário de opressão e anseio, surge a figura carismática de Jesus de Nazaré, um mestre itinerante que desafia as convenções, prega o amor e a compaixão, e realiza milagres que desafiam a lógica. Sua mensagem ressoa com os oprimidos, com os marginalizados, com os que perderam a esperança. Mas sua crescente popularidade também atrai a atenção dos poderosos, que o veem como uma ameaça à sua autoridade. Judas Iscariotes, um homem de origem obscura, um zelote fervoroso, um idealista frustrado, é atraído pela mensagem revolucionária de Jesus. Ele se junta ao círculo íntimo dos 12 apóstolos, testemunha seus milagres, ouve seus ensinamentos, e compartilha de suas esperanças. Mas, no fundo de seu coração, uma sombra se esconde, uma ambição não revelada, uma convicção inabalável de que o Messias deve libertar Israel do jugo romano pela força, e não através do amor e do perdão. Judas se debate com o crescente descompasso entre suas expectativas e a realidade do ministério de Jesus. Ele observa, com crescente frustração, a aparente passividade do Messias diante da opressão romana, sua recusa em liderar uma revolta armada. A semente da dúvida começa a germinar em seu coração, alimentada pela ambição, pelo medo e pela desilusão. O que o leva a trair Jesus? Ganância? Desilusão? Uma tentativa desesperada de forçar o Messias a agir? Ou um plano divino, predestinado desde o princípio dos tempos? A resposta se esconde nas profundezas da alma de Judas, um labirinto de intenções e motivações que desafia nossa compreensão. Preparem-se para uma jornada sombria e reveladora, uma exploração da complexidade da natureza humana, um mergulho nas profundezas da traição e da redenção. A história de Judas Iscariotes está prestes a ser revelada, em toda a sua perturbadora e fascinante complexidade. A sombra da dúvida, como uma névoa densa, envolve o espírito de Judas. A cada dia que passa, o abismo entre suas expectativas messiânicas e a realidade do ministério de Jesus se alarga. Enquanto os outros apóstolos se contentam em seguir o Mestre, absorvendo seus ensinamentos e testemunhando seus milagres, Judas se vê atormentado por uma crescente sensação de impotência e frustração. Ele anseia por ação, por uma demonstração de poder que liberte Israel do jugo romano, mas Jesus parece mais interessado em curar enfermos e pregar o amor do que em empunhar a espada. Essa discrepância entre o ideal e o real se manifesta em pequenas fissuras no dia a dia. Um olhar de soslaio durante uma discussão sobre a arrecadação de impostos, um comentário mordaz sobre a aparente falta de pragmatismo de Jesus, um silêncio incômodo durante uma refeição compartilhada. São sinais sutis, mas que revelam a crescente insatisfação que corrói a alma de Judas. Ele se sente cada vez mais isolado, um estranho em meio a seus companheiros, um lobo solitário em um rebanho de ovelhas. Além disso, a constante presença de Jesus com os marginalizados, os leprosos, os publicanos, as prostitutas, incomoda profundamente Judas. Para ele, o Messias deveria se associar aos poderosos, aos líderes religiosos, aos homens que detêm o poder. Essa aparente indulgência com os pecadores o exaspera, pois ele a interpreta como uma fraqueza, uma falta de discernimento. Ele não consegue compreender a mensagem de amor e perdão que Jesus prega, pois seu coração está endurecido pela amargura e pela sede de vingança. Ademais, a crescente oposição dos fariseus e saduceus a Jesus acentua ainda mais a angústia de Judas.
Ele percebe que o mestre está caminhando para um confronto inevitável com as autoridades, e teme que essa batalha termine em derrota. Ele se pergunta se Jesus está ciente do perigo que o cerca, se ele tem um plano para se defender, se ele está disposto a lutar pela sua causa. A incerteza o consome, e o medo paralisa. Agora, imagine a pressão que ele sente. Imagine a luta interna entre a lealdade ao mestre e a convicção de que ele está trilhando o caminho errado. Imagine o peso da responsabilidade que ele carrega em seus ombros, a crença de que ele, Judas Iscariotes, é o único que pode salvar Israel da opressão romana. Essa é a tortura que o consome, a tempestade que ruge em seu interior. O silêncio divino, uma cortina impenetrável, desce sobre Judas, intensificando seu tormento. As orações que ele antes proferia com fervor, buscando orientação e clareza, agora ecoam vazias, sem resposta. O céu, que antes parecia tão próximo, tão acessível, se torna um abismo insondável, um espelho que reflete apenas sua própria angústia. Ele se sente abandonado, à deriva em um mar de incertezas, sem bússola nem farol para guiá-lo. A ausência de uma intervenção divina, a aparente indiferença de Deus diante da crescente crise, o leva a questionar tudo em que acreditava. Será que ele estava enganado? Será que Jesus não era o Messias que ele esperava? Será que seus sonhos de libertação eram apenas ilusões vãs? A dúvida o corrói por dentro, como um ácido corrosivo, desfazendo os alicerces de sua fé. Além disso, a incompreensão dos outros apóstolos agrava ainda mais seu sofrimento. Eles parecem alheios à sua angústia, cegos à crescente ameaça que paira sobre Jesus. Eles continuam a seguir o Mestre com uma fé cega, sem questionar suas decisões, sem perceber o perigo iminente. Judas se sente sozinho em sua preocupação, como se fosse o único a enxergar a realidade. Em contrapartida, a tentação de agir, de tomar as rédeas da situação, se torna cada vez mais forte. Ele se convence de que precisa fazer algo, de que não pode ficar de braços cruzados enquanto Jesus caminha para a destruição. Ele se sente como um profeta incompreendido, um visionário ignorado, um mártir em potencial. Agora, imagine o peso dessa responsabilidade recaindo sobre seus ombros. Imagine a angústia de se sentir o único capaz de salvar a situação, o único a enxergar a verdade. Imagine a tentação de se tornar o Salvador, de usurpar o papel de Deus. Essa é a armadilha em que Judas se encontra, a teia de aranha que o prende, o abismo que o espera. Por outro lado, a esperança de que Jesus finalmente revele seu poder, de que ele surpreenda a todos com uma demonstração de força, ainda persiste em seu coração. Ele se agarra a essa esperança como um náufrago se agarra a um pedaço de madeira, recusando-se a afundar na desesperança. Ele se diz que Jesus tem um plano, que ele sabe o que está fazendo, que tudo isso faz parte de um propósito maior. Contudo, a cada dia que passa, essa esperança se esvai, dando lugar a uma crescente sensação de desespero. O silêncio de Deus continua ensurdecedor, a incompreensão dos apóstolos permanece inabalável, e a tentação de agir se torna irresistível. Judas se aproxima do ponto de ruptura, do momento em que sua fé será posta à prova, do instante em que ele terá que escolher entre a lealdade e a traição. A pressão do mundo, como um redemoinho implacável, aperta o nó em torno de Judas. Não são apenas as suas próprias dúvidas e o silêncio de Deus que o atormentam, mas também a crescente hostilidade que Jesus enfrenta. Os fariseus, com seus rostos carrancudos e suas palavras venenosas, espalham boatos e acusações contra o Mestre, buscando desacreditá-lo aos olhos do povo. Os saduceus, com sua sede de poder e sua aliança com os romanos, tramam em segredo, buscando uma forma de silenciar Jesus de uma vez por todas. O ambiente em Jerusalém se torna cada vez mais tenso, como uma panela de pressão prestes a explodir. A cada dia que passa, a ameaça de violência se torna mais palpável, pairando sobre a cidade como uma nuvem escura. Judas observa, com crescente apreensão, a hostilidade nos olhares dos sacerdotes, o sussurro das conspirações nos becos escuros, o ranger das espadas dos soldados romanos. Ele sente que o tempo está se esgotando, que o momento da verdade está se aproximando rapidamente. Além disso, a crescente popularidade de Jesus entre o povo se torna uma faca de dois gumes. Por um lado, Judas se alegra ao ver que a mensagem do Mestre ressoa com os oprimidos, com os marginalizados, com os que perderam a esperança. Mas, por outro lado, ele teme que essa popularidade atraia a atenção dos romanos, que veem qualquer sinal de dissidência como uma ameaça à sua autoridade. Ele sabe que os romanos não hesitarão em usar a força para esmagar qualquer movimento que possa desafiar seu domínio.
Diante desse cenário sombrio, Judas se sente cada vez mais dividido. Ele anseia por libertar Israel do jugo romano, mas teme que Jesus esteja trilhando um caminho que levará à destruição. Ele se debate entre a lealdade ao Mestre e a convicção de que precisa agir para salvar seu povo. A pressão do mundo o esmaga, o sufoca, o leva à beira do desespero. Agora, imagine a angústia de se sentir preso entre a cruz e a espada. Imagine a tortura de ter que escolher entre seguir sua consciência e trair seus princípios. Imagine o peso da responsabilidade de ter que decidir o destino de um povo. Essa é a provação que Judas enfrenta, o dilema que o consome, a encruzilhada que definirá seu futuro. Ademais, a aparente passividade de Jesus diante da crescente hostilidade o exaspera. Ele não consegue entender por que o Mestre se recusa a se defender, por que ele não se opõe aos fariseus, por que ele não desafia os romanos. Ele se pergunta se Jesus está ciente do perigo que o cerca, se ele tem um plano para se proteger, se ele está disposto a lutar pela sua causa. A incerteza o corrói, e o medo paralisa. Em contrapartida, a esperança de que Jesus finalmente revele seu poder, de que ele surpreenda a todos com uma demonstração de força, ainda persiste em seu coração. Ele se agarra a essa esperança como um náufrago se agarra a um pedaço de madeira, recusando-se a afundar na desesperança. Ele se diz que Jesus tem um plano, que ele sabe o que está fazendo, que tudo isso faz parte de um propósito maior. No entanto, a cada dia que passa, essa esperança se esvai, dando lugar a uma crescente sensação de desespero. O silêncio de Deus continua ensurdecedor, a incompreensão dos apóstolos permanece inabalável, e a pressão do mundo se torna insuportável. Judas se aproxima do ponto de ruptura, do momento em que sua fé será posta à prova, do instante em que ele terá que escolher entre a lealdade e a traição. A queda, a ruína silenciosa, a metamorfose sombria começam a se manifestar em Judas. Não se trata de um ato único e repentino, mas de um lento e gradual declínio, como uma erosão que molda a paisagem interior. A cada decepção, a cada desilusão, a cada oração não respondida, algo se quebra dentro dele, algo se perde irremediavelmente. A chama da esperança, que antes ardia com fervor, agora se reduz a uma tênue brasa, ameaçando extinguir-se a qualquer momento. A ambiguidade moral, antes latente, emerge com força avassaladora. Judas se vê cada vez mais envolvido em justificativas tortuosas, em racionalizações complexas, buscando desesperadamente legitimar seus pensamentos e ações. Ele começa a acreditar que o fim justifica os meios, que a traição, por mais repugnante que seja, pode ser um instrumento para alcançar um bem maior. Essa distorção da ética, essa inversão dos valores, o leva a um ponto de não retorno, onde a linha entre o certo e o errado se torna cada vez mais tênue. Ademais, o ressentimento, como uma erva daninha, se enraiza em seu coração, sufocando qualquer vestígio de compaixão e empatia. Ele se sente injustiçado, incompreendido, usado. Acredita que Jesus o desiludiu, que os apóstolos o desprezam, que o mundo o odeia. Esse sentimento de vitimização o cega para a verdade, o impede de enxergar a própria responsabilidade em suas escolhas, o transforma em um ser amargurado e vingativo. Agora, reflita sobre como isso se manifesta em sua própria vida quando você se sente desamparado ou traído. Quando as expectativas não são atendidas e a realidade se mostra cruel, como você reage? Você se permite ser consumido pelo ressentimento, ou busca forças para superar a dor e seguir em frente? A queda de Judas serve como um alerta, um espelho que reflete os perigos de se deixar dominar pelas emoções negativas. Em contrapartida, vislumbres de lucidez, momentos de arrependimento, ainda o assaltam. Ele se questiona se está trilhando o caminho certo, se não está cometendo um erro terrível, se ainda há tempo para voltar atrás. Mas o orgulho, a vaidade, a teimosia o impedem de confessar seus erros, de pedir perdão, de buscar a reconciliação. Ele se aprisiona em sua própria armadilha, incapaz de escapar do destino que ele mesmo traçou. Além disso, a tentação de desistir, de abandonar tudo, de se entregar à desesperança, se torna cada vez mais forte. Ele se sente exausto, esgotado, sem forças para lutar. Acredita que a batalha está perdida, que o futuro é sombrio, que não há mais esperança. Essa rendição interior o paralisa, o impede de agir, o transforma em um mero espectador de sua própria tragédia. Entretanto, a semente da fé, por mais fraca que seja, ainda não foi completamente extinta. Lá no fundo de seu coração, um resquício de esperança, uma vaga lembrança do amor de Jesus, ainda persiste.
Ele se pergunta se ainda há uma chance de redenção, se Deus ainda pode perdoá-lo, se ele ainda pode ser salvo. Essa tênue esperança, essa última fagulha de fé, é o que o impede de se entregar completamente à escuridão. O reencontro com o divino, ou talvez a manifestação implacável do juízo, paira como uma espada de Damocles sobre a cabeça de Judas. A ação de Deus, seja ela um sussurro de misericórdia ou um trovão de condenação, se aproxima, quebrando o silêncio ensurdecedor que o atormentava. Não se engane, porém, essa intervenção não se apresenta de forma óbvia ou esperada. Ela se manifesta de maneira sutil, enigmática, desafiando a compreensão humana e testando os limites da fé. Considere, por exemplo, a visita inesperada de Maria Madalena. Ela, que antes era considerada uma pecadora, agora irradia uma paz e uma serenidade que contrastam fortemente com a turbulência interior de Judas. Suas palavras, impregnadas de amor e perdão, tocam o coração endurecido de Judas, despertando nele uma vaga lembrança da pureza e da inocência que ele um dia possuíra. Essa visita, aparentemente fortuita, se torna um catalisador, uma faísca divina que reacende a chama da esperança em seu interior. Por outro lado, a crescente agitação em Jerusalém, os rumores de conspirações e revoltas, intensificam a pressão sobre Judas. Ele percebe que o tempo está se esgotando, que a hora da verdade se aproxima rapidamente. A escolha que ele terá que fazer, entre a lealdade e a traição, se torna cada vez mais iminente, pairando sobre ele como uma sombra ameaçadora. Essa pressão externa, essa iminência do juízo, se torna um instrumento nas mãos de Deus, forçando Judas a confrontar as consequências de suas ações. Além disso, a própria natureza traiçoeira de seu plano se volta contra ele. A promessa de ganho financeiro, a suposta recompensa por sua traição, se transforma em um fardo insuportável. O dinheiro, que ele antes ansiava, agora queima em suas mãos, como uma lembrança constante de sua infâmia. Essa ironia cruel, essa inversão das expectativas, se torna uma forma de punição divina, um lembrete constante de sua culpa. Agora, reflita sobre como Deus age em sua vida, muitas vezes de maneiras inesperadas e misteriosas. Às vezes, ele se manifesta através de pessoas improváveis, de situações adversas, de ironias cruéis. Ele usa todos os meios à sua disposição para nos guiar, para nos corrigir, para nos levar de volta ao caminho da verdade. O reencontro de Judas com o divino, ou com o juízo, é um lembrete de que Deus está sempre presente, mesmo nos momentos mais sombrios, mesmo quando nos sentimos mais abandonados. De mais a mais, a súbita mudança no comportamento de Jesus, sua crescente tristeza e resignação, confundem e perturbam Judas. Ele percebe que o Mestre está ciente de seu destino, que ele sabe que será traído, que ele está disposto a se sacrificar pelo bem da humanidade. Essa aceitação passiva, essa entrega incondicional à vontade de Deus, desestabiliza Judas, o leva a questionar seus próprios motivos e intenções. Em contraste com a serenidade de Jesus, a angústia de Judas se intensifica, o remorso consome, a culpa o esmaga. Ele se sente cada vez mais isolado, perdido, desesperado. Acreditava ter o controle da situação, mas agora percebe que é apenas um peão em um jogo muito maior, um instrumento nas mãos de forças que ele não compreende. A consumação da jornada, o desfecho inevitável, se desenrola agora com a força de uma maré implacável. A traição, o ato infame que manchará para sempre o nome de Judas, não é um evento isolado, mas o resultado lógico de uma série de escolhas equivocadas, de desvios sutis que o afastaram progressivamente do caminho da luz. A entrega de Jesus às autoridades, selada com um beijo hipócrita, é a culminação de um processo de deterioração moral, de uma corrosão espiritual que o transformou em um instrumento nas mãos das trevas. Contudo, a narrativa não se encerra com o ato da traição. A história de Judas, por mais sombria que seja, é também uma história de arrependimento, de remorso, de uma profunda e dilacerante constatação do erro cometido. O peso da culpa, a consciência da enormidade de seu pecado, o esmagam, o levam à beira da insanidade. Ele tenta, em vão, desfazer o mal que causou, devolver o dinheiro aos sacerdotes, clamar por perdão. Mas o destino, implacável, já selou seu futuro. Agora, imagine a agonia de carregar o fardo da traição, a dor de saber que você causou um sofrimento imenso a alguém que você amava, a tortura de viver com a consciência de que você cometeu um erro irreparável. Essa é a provação que Judas enfrenta, o tormento que o consome, a cruz que ele terá que carregar pelo resto de seus dias.
Além disso, a reação dos outros apóstolos, o desprezo e a condenação que ele recebe, intensificam ainda mais seu sofrimento. Ele se sente abandonado, rejeitado, excluído da comunidade. A solidão, o isolamento, a falta de perdão o levam ao desespero, o empurram para o abismo. Em contrapartida, a figura de Jesus, mesmo em meio ao sofrimento e à humilhação, irradia uma compaixão e um amor incondicionais. Ele não o condena, não o despreza, não o rejeita. Seu olhar, impregnado de tristeza e perdão, penetra o coração de Judas, despertando nele uma profunda e dilacerante sensação de culpa. De fato, essa compaixão de Jesus, essa demonstração de amor incondicional, é o que torna a história de Judas tão trágica e tão comovente. Ele teve a oportunidade de se arrepender, de se redimir, de encontrar o perdão. Mas o orgulho, a vaidade, a teimosia o impediram de abraçar essa chance. Ele se aprisionou em sua própria armadilha, incapaz de escapar do destino que ele mesmo traçou. Assim, o suicídio de Judas, o ato final de desespero, não é apenas uma tragédia pessoal, mas também um alerta para todos nós. É um lembrete de que as escolhas que fazemos têm consequências, de que o pecado nos afasta de Deus, de que o orgulho nos impede de encontrar o perdão. Por conseguinte, a história de Judas Iscariotes, por mais sombria que seja, é também uma história de esperança. É um lembrete de que Deus é misericordioso, de que Ele está sempre disposto a perdoar, de que Ele nos ama incondicionalmente. Mesmo em meio a trevas, a luz da graça divina ainda pode brilhar, iluminando o caminho da redenção. Resta a nós escolher abraçar essa luz, renunciar ao pecado e buscar o perdão. A lição final, desvelada em meio à tragédia de Judas, não reside em uma simples condenação moral, mas em um convite profundo à autoanálise e à vigilância espiritual. A história de sua queda não é um mero conto de traição, mas um espelho que reflete a fragilidade da natureza humana e a constante necessidade de nos mantermos firmes na fé. O que podemos extrair, então, dessa narrativa sombria, que ecoa através dos séculos? Acima de tudo, a história de Judas nos adverte sobre o perigo da idolatria das próprias convicções. Ele se apegou a uma visão messiânica distorcida, uma imagem idealizada de um libertador político e militar, e permitiu que essa obsessão obscurecesse sua capacidade de discernir a verdade. Ao invés de se render à sabedoria e ao amor de Jesus, ele tentou moldá-lo à sua própria imagem, forçando-o a se encaixar em suas expectativas. Que possamos aprender a humildade de reconhecer que nossos próprios pensamentos e desejos nem sempre estão alinhados com a vontade divina. Ademais, a história de Judas nos lembra da importância de cultivar um coração grato e contente. Ele se deixou dominar pela inveja e pela ambição, cobiçando o poder e a riqueza que ele acreditava merecer. Ao invés de se alegrar com os dons que Deus lhe havia concedido, ele se concentrou naquilo que lhe faltava, permitindo que a amargura corroesse sua alma. Que possamos aprender a valorizar as bênçãos que recebemos, a encontrar alegria nas pequenas coisas e a confiar que Deus suprirá todas as nossas necessidades. Em contraste, é crucial reconhecer que a fé não é uma mera adesão intelectual a um conjunto de dogmas, mas uma entrega completa e incondicional ao amor de Deus. Judas se considerava um seguidor de Jesus, mas seu coração estava longe dele. Ele não compreendeu a essência do Evangelho, a mensagem de amor, perdão e reconciliação. Que possamos aprender a amar a Deus de todo o nosso coração, alma e entendimento, e a amar o nosso próximo como a nós mesmos. Agora, considere como isso se aplica quando você enfrenta tentações ou provações. Você se apega à sua própria força e sabedoria, ou busca a ajuda e a orientação de Deus? Você permite que o orgulho o impeça de confessar seus erros e pedir perdão, ou se humilha diante de Deus e busca a reconciliação? A história de Judas nos desafia a examinar nossos próprios corações e a identificar as áreas em que precisamos crescer em fé e humildade. Portanto, que a história de Judas Iscariotes não seja apenas um conto de advertência, mas um catalisador para a transformação. Que ela nos inspire a buscar uma fé mais profunda, um amor mais verdadeiro e uma humildade mais sincera. Que possamos aprender com seus erros e nos esforçar para seguir o exemplo de Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mateus capítulo 26, versículo 41. Você está disposto a examinar as profundezas de sua alma para evitar o mesmo destino? Contemplando a tapeçaria que fomos tecendo, percebemos que as cores, embora inicialmente sombrias e contrastantes, convergem para um ponto focal. Não se trata de decifrar um enigma,
mas de reconhecer o padrão subjacente, a ressonância que ecoa entre as linhas da história de Judas e os recantos mais íntimos de nossa própria experiência. A jornada, por tortuosa que tenha sido, não se esgota na mera descrição dos eventos, ela nos convida a uma introspecção profunda, a um exame de consciência que transcende a superficialidade dos julgamentos apressados. À medida que nos aproximamos do epílogo desta narrativa, torna-se evidente que a tragédia de Judas não é um caso isolado, uma aberração histórica confinada aos anais da Bíblia. Ela se revela, em vez disso, como um microcosmo da condição humana, um espelho que reflete as nossas próprias fraquezas, as nossas próprias lutas, as nossas próprias inclinações para o erro. A tentação de simplificar a história, de reduzi-la a um mero conto de traição e castigo, obscurece a complexidade das motivações humanas e nos impede de extrair as lições mais valiosas. Ao invés de nos concentrarmos na condenação, somos convidados a contemplar a oportunidade. A oportunidade de aprender com os erros de Judas, de evitar os mesmos desvios, de trilhar um caminho diferente. A sua história não é um decreto irrevogável, mas um aviso solene, um chamado à vigilância constante. É um lembrete de que a fé não é um estado estático, mas um processo dinâmico, uma jornada contínua que exige esforço, dedicação e, acima de tudo, humildade. Refletindo sobre esta jornada até agora, percebemos que a verdadeira tragédia de Judas não reside no seu ato final, mas na sua incapacidade de reconhecer a sua própria necessidade de redenção. Ele se deixou consumir pelo orgulho, pela amargura, pela desesperança, fechando as portas para a graça divina. A sua história nos adverte sobre os perigos de nos apegarmos às nossas próprias convicções, de nos deixarmos cegar pelas nossas próprias ambições, de nos recusarmos a reconhecer a nossa própria fragilidade. Assim, ao nos prepararmos para a reflexão final, que possamos fazê-lo com um coração aberto e receptivo, dispostos a aprender com os erros do passado e abraçar a esperança do futuro. Que a história de Judas Iscariotes não seja apenas um conto de advertência, mas um catalisador para a transformação, um convite à renovação, um chamado à graça. Que possamos, ao contemplar a sua queda, encontrar a força para nos levantarmos e seguir em frente, com fé, esperança e amor. A jornada que trilhamos através da história de Judas Iscariotes não se resume a um mero exercício de análise bíblica ou a uma dissecação fria de um ato de traição. Ela nos confronta com a verdade incômoda de que a linha que separa o bem do mal, a santidade da perfídia, é tênue e permeável, e que reside em cada um de nós o potencial tanto para a grandeza quanto para a queda. A tragédia de Judas não é, portanto, um evento distante e isolado, mas um espelho que reflete as nossas próprias lutas internas, as nossas próprias tentações, as nossas próprias escolhas cruciais. Ao invés de nos precipitarmos em julgamentos sumários ou em condenações fáceis, somos convidados a um mergulho profundo em nossas próprias almas, a um exame minucioso de nossas motivações, de nossos desejos, de nossos medos. A história de Judas nos adverte sobre os perigos do auto-engano, da complacência espiritual, da ilusão de que somos imunes à tentação. Ela nos lembra que a vigilância constante, a humildade genuína e a busca incessante pela graça divina são os pilares sobre os quais se sustenta uma vida de fé autêntica e duradoura. A verdadeira prática, portanto, começa agora. Não se trata de memorizar versículos bíblicos ou de repetir dogmas religiosos, mas de incorporar os ensinamentos de Cristo em cada aspecto de nossas vidas, de amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a nós mesmos. Trata-se de reconhecer a nossa própria fragilidade, de confessar os nossos pecados, de buscar o perdão divino e de nos esforçarmos para viver em conformidade com a vontade de Deus. Que a história de Judas Iscariote seja um farol a nos guiar através das trevas, um lembrete constante dos perigos que nos espreitam e das bênçãos que nos aguardam. Que ela nos inspire a uma vida de fé mais profunda, de amor mais verdadeiro e de humildade mais sincera. Que possamos, ao contemplar a sua queda, encontrar a força para nos levantarmos e seguir em frente, com a certeza de que, em Cristo, sempre há esperança, sempre há perdão, sempre há uma nova chance. Que assim seja.